Queridos, olha, ontem nós vimos a respeito do passado. Vimos o quanto Deus se importa com o nosso passado, Ele mantém os registros dos nossos dias atrás. E vimos o quanto é importante a gente acessar esse passado para a gente descobrir quais são as coisas que a gente tem feito de errado e não praticar mais o que a gente tem feito. Então, muitas vezes, nós estamos repetindo erros sempre, e o nosso coração tem ficado angustiado por repetir esses erros, mas nós precisamos prestar atenção aonde, qual é a raiz disso, né? Porque no passado eu tenho desde sempre cometido o mesmo erro e eu preciso achar o motivo disso. Então, acessar o passado é para isso, né? E para que realmente eu consiga fazer mudanças na minha vida, eu preciso entender aonde foi que eu errei, em qual ponto eu estou errando para estar repetindo isso sempre e não conseguir vencer, né? Essa é uma angústia da alma de todo servo de Deus. E as respostas estão em a gente buscar sinceramente no Senhor aonde estão as nossas questões, aonde estão os nossos erros, né? Vimos também que muitas coisas aconteceram conosco no passado que foram provenientes de um mau entendimento, fomos ensinados errado, né? E que porque nós somos ensinados errados, nós praticamos o erro. Então, é preciso que a gente coloque de volta o coração nos caminhos do Senhor, né? E talvez a gente nunca conheceu o caminho certo. Então é preciso que a gente busque o caminho certo, né? E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre as nossas oportunidades. Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida a gente passa por problemas e enfrenta dificuldades. É claro, isso a gente vê nos pedidos de oração. A tristeza, a doença, né? Tudo isso são questões difíceis que vêm à nossa vida. E acontece que Deus ele nos dá oportunidades de passar tanto por dificuldades, como também oportunidades para vencer as dificuldades. Então, eu tenho problemas, eu sei de onde vieram os meus problemas, sei exatamente aonde eu devo mudar, então eu preciso ficar atento às oportunidades que Deus vai me dar. Então, eu vou ler para vocês aqui em Romanos 14, verso 12. Quem tiver a sua Bíblia pode abrir. Romanos 14, verso 12. Diz assim: Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Percebam isso. As oportunidades que aparecem na minha vida, elas são da minha própria conta. Eu vou precisar prestar contas dela. As oportunidades de mudança, as oportunidades de fazer diferente, de conhecer aquilo que é realmente importante eu conhecer para a mudança da minha vida. Às vezes eu fico focando em coisas que na verdade não vão melhorar a minha conduta, não vão me conduzir ao caminho correto. São coisas importantes, mas não são as mais importantes. E as oportunidades que aparecem para mim, eu preciso tomá-las com responsabilidade. Então, atender às oportunidades, estar atento às oportunidades que Deus vai me dar para mudar os meus comportamentos, eu vou ter que dar conta delas no dia de Deus. Então, eu preciso agir diante da minha vida com responsabilidade, olhando a cada passo que eu dou, quais são as oportunidades que Deus está me dando de mudança, certo? Tem um texto no livro A Solução de Deus que eu gosto muito, o pastor Colin e o pastor Russell, eles falam assim, vou ler para vocês. Um Deus justo e onisciente recompensará cada homem de acordo com sua reação diante das oportunidades que lhe foram concedidas. Olha que coisa interessante, né? Qual é a minha reação diante das oportunidades? Deus me dá
oportunidade de conhecer sobre reforma de saúde. Deus me dá inteligência para eu ter discernimento e falar assim, Senhor, realmente eu estou fazendo isso errado. E quais as oportunidades que Deus está me dando para eu exercitar a coisa certa? E eu tenho que ser responsável por isso, porque um Deus justo e onisciente, ele vai me recompensar pelo meu esforço, pela minha reação. Eu estou tentando? Porque se eu não estiver tentando, eu estou desperdiçando as minhas oportunidades. E eu quero mostrar para vocês como que a gente enxerga essas oportunidades aqui na Bíblia. Vamos lá em Gênesis 27, verso 37, verso 28. A gente tem a história aqui de José. Olha só. Verso 28, capítulo 37. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Queridos, José é um grande exemplo de aproveitamento das oportunidades. Naquele momento, José foi tirado daquela cova em meio às zombarias. Eles estavam maltratando José. E José foi tirado dali, ele suplicou, pediu que eles não fizessem isso. Mas as súplicas e a tentativa de José foi em vão. Só que no caminho para o Egito, José tem uma reação. Ao invés de José decidir que ele ia passar a vida inteira dele tentando fugir do Egito para voltar para casa, ele orou a Deus e disse: Senhor, eu me lembro de tudo que meu pai me ensinou. E eu quero ser o que o meu pai disse para eu ser, fiel a ti. E naquele momento José decidiu reagir ao lado de Deus. Então, ele poderia ter dito: eu não vou ser escravo. Eu vou tentar a minha vida inteira fugir da casa ou de qualquer lugar que eu estiver. E vou voltar para casa. Mas ele não fez isso. Ele reagiu diferente. Quero mostrar para vocês outra reação de José. Está no capítulo 39, o verso 9. Fala assim: José, diante daquela mulher de Potifar, que na verdade não estava dando sossego para ele, era uma situação tremendamente difícil. E quando ela faz aquele ataque pessoal, ele fala assim, no verso 9: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és mulher, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só, que reação. Ele poderia ter falado assim: bom, já que as coisas estão encobertas, essa mulher está me pressionando, eu vou aceitar essa situação. Mas não. Ele sabia o que realmente era importante para ele. Ele sabia o que realmente valia a pena. O que estava dentro do coração dele, a fidelidade dele a Deus. Então, ele reagiu de forma fidedigna. Ele disse: não, eu não posso pecar contra o meu Senhor e nem contra o meu Deus. Como eu posso fazer isso? Reações. Qual a nossa reação diante da dificuldade que está diante de nós? A gente decide romper com aquilo que a gente sabe que é correto, ou a gente reage segundo aquilo que a gente tem o conhecimento? Isso é muito importante, porque diante da nossa reação, nós vamos estar diante do nosso Deus, aprovados ou não, felizes ou não. Portanto, vamos ver lá Testemunhos Seletos, volume 2, página 553, terceiro parágrafo. Muitos que são privilegiados com preciosas oportunidades dadas por Deus, têm desperdiçado a vida e agora se acham em sofrimento e necessidade. Olha,
sofrimento e necessidade muitas vezes significam falta do aproveitamento das oportunidades que Deus coloca diante de nós. É preciso que a gente olhe bem firme para aquilo que Deus está colocando para aperfeiçoar o nosso caráter. Então, se eu estou em sofrimento e necessidade e estou achando que a minha vida está travada, está enganchada em muitos aspectos, é porque eu tenho deixado de prestar atenção e ter a reação correta diante das minhas oportunidades. Se eu estou diante de uma situação de Senhor, eu como compulsivamente. E daí eu tenho a oportunidade, através de várias coisas que acontecem comigo, pessoas que entram em contato comigo, que me ensinam, que me levam a fazer dietas ou detox. Será que isso não é uma oportunidade para você exercitar uma mudança na alimentação? E eu coloco diante de vocês várias coisas. Eu não quero falar aqui pessoalmente de ninguém, né? Mas eu quero que o Espírito Santo dê para vocês esse recado. Que Deus fale ao seu coração, porque nós estamos cheios de oportunidades. E às vezes nós não estamos dando valor às oportunidades que Deus tem nos concedido, né? Quero ler para vocês também aqui a meditação matinal para conhecê-lo, 28 de março, página 89. Prestem atenção, queridos, olha só. Todos nós, como seres abençoados por Deus, com faculdades de raciocínio, com inteligência e discernimento, devemos reconhecer nossa responsabilidade para com Deus. A vida que Ele nos deu é uma sagrada responsabilidade e não devemos brincar com nenhum de seus momentos, pois havemos de encontrá-lo outra vez no registro do juízo. Nossa vida se acha tão exatamente traçada nos livros do céu como o retrato na chapa do fotógrafo. Não somente somos considerados responsáveis pelo que fizemos, mas pelo que deixamos de fazer. Somos responsabilizados por nosso caráter não desenvolvido, nossas oportunidades não aproveitadas. Percebem isso? Somos responsabilizados. A nossa vida, os nossos momentos, as coisas que aparecem para a gente mudar de vida, para a gente ter um conhecimento maior, para a gente exercitar a paciência, exercitar, estar de pé, exercitar a fidelidade, exercitar a nossa pontualidade, exercitar a nossa capacidade de agir corretamente. Tudo isso são as oportunidades e nós muitas vezes rejeitamos as oportunidades. Continuando aqui. Por que isso acontece? Olha aqui. É o amor do comodismo, o amor do prazer, nosso amor próprio, exaltação, que nos impede de aprender as preciosas lições da vida na escola de Cristo. É dever do cristão não permitir que o ambiente e as circunstâncias o moldem, mas viver acima do ambiente, modelando seu caráter segundo o modelo divino. Ele deve cumprir seu dever com fidelidade, aproveitando as oportunidades a ele dadas por Deus, fazendo o máximo de suas aptidões. Aqui o Espírito Santo é bem claro conosco. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me dar esse feedback? Sim, está ótimo. Tudo bem. Ok. É o amor do comodismo, o amor do prazer, nosso amor próprio e exaltação que nos impede. Observa? Na verdade, é porque eu não quero, por isso que eu não faço.
É porque eu não estou disposta a fazer. Por causa do meu amor próprio. Não, eu não vou me colocar, não vou me expor. Isso eu não quero. Isso faz meu coração sofrer. Isso é amor próprio, isso é comodismo. Se eu me esforçasse, eu colocaria o meu tempo em ordem. Eu me planejaria. Eu faria alguma coisa, mesmo que isso trouxesse dor ao meu coração. Mas eu tenho amor próprio. Eu tenho comodismo. Então, por isso eu não faço porque eu não quero. Compreendem, queridos? Eu não posso ficar só na presença de Deus falando, Senhor, eu não mudo. Senhor, as coisas não estão acontecendo. Senhor, por quê? Eu fico clamando e gemendo na presença de Deus, mas Deus, Ele coloca diante de mim aquilo que pode mudar a minha vida, que vai exercitar e modificar e modelar o meu caráter, mas eu não quero. Eu não aproveito. É preciso que eu coloque a minha mente, o meu raciocínio no exercício, para que eu tenha vitória. Porque a vitória, queridos, ela não vai acontecer de um dia para o outro. Às vezes o nosso coração vai ficar tremendamente ansioso por acertar, mas espera, no caminho da obediência existe cura. Só que eu preciso me colocar, eu preciso querer. Eu preciso sair deste estado de irresponsabilidade diante das oportunidades que Deus tem colocado para eu exercitar e modelar o meu caráter. Abram os olhos, veja, Deus tem dado oportunidades para todos nós. Bom, eu quero ler para vocês também aqui o que está em Patriarcas e Profetas, na página 222. Prestem atenção, queridos. Essa é a mensagem de Deus para nós. Nós lemos aqui na meditação que eu tenho que me colocar acima da influência do ambiente. Muitas vezes eu estou em ambientes que me corrompem, em ambientes que minam a minha energia, em ambientes que não falam para mim a verdade. Então, o tempo todo eu tenho que ficar decidindo entre a verdade e o erro, entre o certo e o errado. E isso, eu posso dizer assim, isso não coopera para o meu bem, certo? Não coopera para o meu bem. Mas se Deus me colocou ali, é porque eu preciso fazer alguma coisa, e isso que eu preciso fazer vai modelar o meu caráter e pode ajudar alguém também. Então é preciso que eu esteja acima dessas influências, como José teve, como Daniel esteve, né? Como muitos outros homens de Deus estiveram em ambientes ruins e foram fiéis, e superaram e modelaram caráter. E agora eu quero que vocês observem o que está escrito aqui em Patriarcas e Profetas, na página 222 e 223, o último parágrafo. Poucos há que se compenetram da influência das pequenas coisas da vida sobre o desenvolvimento do caráter. Percebem isso? Pequenas coisas da vida. Elas fazem completa diferença no seu caráter. Aonde você vai hoje? O que você vai fazer hoje? Você é responsável por isso. Isso vai aumentar a sua fé ou vai te minar mais? Quais as escolhas do seu dia hoje? Hoje é sexta-feira, dia de preparação. Aonde você vai? Que horas você volta? Deus está te dando exercício de fidelidade do sábado cada sexta-feira. Pequenas coisas da vida. Nada com que temos de tratar é realmente pequeno. As circunstâncias variadas que deparamos dia após dia são destinadas a provar nossa fidelidade e habilitar-nos a maiores encargos. Pelo apego aos princípios nas transações da vida usual, a mente se habitua a considerar as exigências do dever acima das do prazer e da inclinação.
Os espíritos assim disciplinados não estão a vacilar entre o direito e o que não é, como a vara a tremer ao vento. São fiéis ao dever porque se educaram aos hábitos de fidelidade e verdade. Pela fidelidade naquilo que é mínimo, adquirem forças para serem fiéis em coisas maiores. Vocês compreendem isso? As pequenas coisas da vida, as pequenas transações da vida. Aonde eu vou? Aonde eu vou? Como eu vou falar hoje? Qual vão ser os aspectos do dia que eu vou me direcionar? Quais os meus horários? Cada detalhe vai levar você à obediência fiel ao Senhor. E essa é a sua responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus nesse dia. Eu estou orando, eu estou suplicando a Deus aqui numa sala de oração. Então, que Deus possa ser o nosso companheiro, mas que nós possamos assumir nesse dia as oportunidades com responsabilidade diante do nosso Senhor. Eu sei que todas essas questões que eu estou apresentando para vocês não dá para a gente realizar se não for junto com Jesus. Se eu não fizer de Deus o meu companheiro, se eu não tomar a presença de Cristo na minha vida como a fonte de todo poder, de toda sabedoria, de todo conhecimento, aí eu não consigo dar um passo. As minhas pernas fraquejam e os meus braços vão falhar. Mas se nós fizermos como José e nos apegarmos ao conhecimento de Deus, a fidelidade ao Senhor, aquilo que Deus tem nos ensinado, então nós vamos sair vencedores por meio de Cristo Jesus. Mas nós precisamos tentar, queridos. Precisamos cumprir a parte que nos corresponde diante do grande desfecho desse mundo. Que o Senhor possa ser a nossa luz e a nossa proteção, possa ser lâmpada para os nossos pés, mas que nós possamos dar o passo da fé, de assumir as nossas responsabilidades e ter os olhos bem abertos, né? Amanhã eu gostaria de refletir com vocês a respeito de como funciona a nossa mente, porque muitas vezes eu não compreendo as minhas lutas. Eu não consigo entender o que está acontecendo, porque que as coisas eu até tento, mas eu não consigo, né? E eu quero refletir isso com vocês amanhã, tá? Que Deus abençoe a todos e dê um dia muito feliz. Amém. Celinha, os traumas do passado, aquilo que isso talvez na infância, na juventude, na adolescência, até mesmo na fase adulta, quando mesmo não conhecia Cristo, este evangelho, né, que salva, ele pode influenciar no meu crescimento espiritual hoje. Talvez isso que impede de avançar. Oi, Rose. Sim, impede. Porque as coisas que a gente viveu no passado, elas agem na nossa vida num formato de aprendizado. Nós aprendemos, sabe? Nós aprendemos a comer muito, nós aprendemos a agir diante de problemas de uma forma equivocada. Entende? A gente aprendeu. Os nossos pais não sabiam. Então, por exemplo, uma pessoa que só resolve os problemas dela gritando, esbravejando e se exasperando, por que ela faz isso? Porque ela viu os pais fazerem. Foi assim que ela aprendeu a resolver os problemas. Então, quando eu estou numa situação difícil, estou nervosa, eu grito. É assim. E isso eu levo da minha infância. E eu caminho com isso. Foi assim que aconteceu com José. Quando ele está numa situação difícil, o que que ele se lembrou? O pai dele ensinou. O pai dele falou para ele: lembre-se de Deus. E foi isso que ele fez.
Então, os nossos traumas, as coisas que aconteceram conosco, eles provocam na gente uma reação agora, no presente, sabe? Essas reações, elas precisam ser vencidas pelo poder de Deus. Eu preciso reconhecer aonde foi que os meus pais erraram. Não é uma questão de culpabilizar, tá, gente? Ah, os meus pais são culpados. Não, aconteceu, eles foram até onde eles deram conta. E agora, pelo poder do Espírito Santo, eu posso estar reavendo isso. Eu li um texto para vocês ontem que a gente vai avante, corre atrás do tempo perdido. E caminha, caminha na direção certa. Eu tenho esse problema porque os meus pais fizeram isso e isso comigo. Às vezes existem casos de abuso, casos de negligência, mas eu preciso olhar de uma forma positiva para minha vida lá na frente. Eu tenho que falar, não, eu preciso reagir. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso ir atrás daquilo que vai colocar conceitos diferenciados na minha mente para que eu tenha oportunidades diante de mim, para que eu faça essas oportunidades, né? Então, muita coisa vem sim da infância. Você aprendeu errado, te ensinaram errado, mas ainda há tempo de corrigir, né? Ok, obrigado. Acho que a Elisa quer falar. Então, bom dia a todos. Eu ouvi assim, a senhora falando sobre o amor próprio. A gente aprende a vida inteira, né? Que temos que ter amor próprio, tá, tá. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, porque pelo que eu entendi aí no caso, o amor próprio nos impede, né? Uhum. De, de avançarmos aí. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para mim entender essa questão do amor próprio, quando que ele me impede de eu ou se ele é pecado. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre essa questão, por favor. Então, Elisa, olha, a gente confunde esse conceito de amor próprio, porque muitas vezes a gente ouve falar de autoestima e fala que a gente tem que se amar, né? Esse amor que a gente precisa ter é um amor de respeito pelo que a gente é, né? A gente não pode se desrespeitar, fazer coisas que na verdade envergonhariam a nossa própria pessoa. É um desrespeito, né? Então, esse é o amor próprio, entende? Você não vai se colocar em situações onde você vai ser desrespeitada. Esse é o amor próprio que nós devemos ter, né? Esse é bom, esse aí é saudável, né? Mas o amor próprio que a senhora White colocou aqui é aquele que você não admite, não admite que a sua vontade seja contrariada. Você é como se você desse uma birra porque você quer, entende? Você fala: não, não, essa não é a minha vontade, eu não quero dessa forma, eu não tenho vontade disso. Isso daí é um amor próprio nocivo, é esse que nos atrapalha de escolher as coisas corretas, é esse que nos atrapalha de seguir em frente, certo? Então, quando você dá birra dentro do seu coração, quando você exige que a sua vontade seja satisfeita, esse daí é o amor próprio, do qual a senhora White está dizendo que nos atrapalha muito, faz a gente fechar os olhos aquilo que Deus está nos mostrando como a grande oportunidade de modelar o nosso caráter, tá? Nós temos que ser pessoas prontas, né? Para qualquer coisa que possa acontecer de forma inesperada. Deus chama pessoas assim. Existem pessoas especiais que podem atender a convites de última hora. Outras pessoas não. Então, eu preciso observar. Se sempre acontece isso comigo, de alguém pedir para mim alguma coisa de última hora, eu preciso ser uma pessoa preparada para as coisas de última hora, né? E isso não é ruim, porque realmente acontecem coisas inesperadas.
E eu tenho de estar pronta. Porque se o Senhor me chamou e eu posso, por que eu não vou? A grande questão é, se Deus está te dando oportunidade de atender convites de última hora, se prepare para eles. Comece a organizar a sua vida de uma forma que a qualquer momento você está pronta. É como se você sempre tivesse uma mala feita, né? Se alguém me chamar, eu viajo. É como quando Deus colocou o povo de Israel comendo em pé naquele dia da saída do Egito. Vocês arrumem as suas coisas, cajado na mão, não se sentem para comer, comam em pé, porque a qualquer momento eu vou dar a voz de comando e vocês vão sair. E eles estavam sempre atentos, sempre de pé, né? Comendo de pé, comendo rápido. Por quê? Porque eles sabiam que Deus a qualquer momento iria chamá-los. Então, se você já vê na sua vida um resquício, uma marca de que, olha, o Senhor parece que me chama sempre de última hora, então você começa a se preparar, porque Deus está escolhendo você para essas questões de última hora. Entende? Então se prepara. Põe as coisas sempre prontas. Tenha alguma coisa pronta sempre para o momento da necessidade. Se você percebe que Deus age assim com você, então se prepara. Se prepara para o Senhor. Esteja sempre de pé, esteja sempre atenta, né? Para que você possa atender a esses convites. Eu acredito. A Michele, é uma pergunta, né? Ai, saiu da minha tela. Depois faça a pergunta, tá, gente? Em voz. Não sei muito ir para ver as coisinhas que estão escritas. Então, se eu ajo de forma a rejeitar o convite, eu realmente posso estar perdendo a oportunidade. Mas também eu não posso fazer da minha vida uma constante. Como é que eu posso dizer? É como se eu sempre fosse desorganizada, entendeu? Uma constante desorganização. Não posso fazer isso, né? Então eu preciso me preparar, entende? Compreendem isso? Deu para entender, Sibeli? Eu preciso me preparar. Eu não preciso rejeitar, mas eu tenho que estar preparada. Também ficar atropelando as coisas, atropelando, não é correto. Então, se eu estou sempre sendo chamada, eu preciso me preparar para isso, tá? Michael falou. Quando estamos acostumados a errar, temos dificuldade em passar a acertar, em enxergar e efetivamente colocar em prática a mudança. O que podemos fazer para mudar isso? Também, como lidar com o outro que vem sofrendo diretamente com nossos erros? Como cuidar do outro? Ai, Entendeu? que pergunta, né? Quem fez foi a Michele? Michael, Michaele. Olha, Michaele, inclusive amanhã a gente vai falar mais profundamente sobre isso, tá? Quais as reações da nossa mente? Como que a gente tem que agir? Mas olha só, se eu estou sempre fazendo uma coisa errada, eu preciso identificar os meus conceitos. Por que que eu faço errado? O que que eu estou acreditando que está, no que eu acredito que está equivocado? E o tempo todo a minha consciência, ela está agindo de forma que eu não sei o que fazer. Essa é a grande questão. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho informações, entende? Sobre este assunto. Então eu preciso buscar. A pessoa que sofre pelas nossas más ações, ela também está aprendendo com aquilo de errado que a gente faz. É tão triste isso, né? A gente fica demonstrando o erro, né? Mas a gente precisa ter paciência e precisa ter humildade para reconhecer aonde que a gente erra. Porque se a gente tivesse reconhecimento antes dos nossos pais, se os nossos pais tivessem tido aquele estalo e tivessem falado, filho, eu estou errando com você nisso. Não é assim, né? Talvez os filhos tivessem informação mais à frente de que realmente não. Eu lembro que meu pai, ele não era feliz fazendo isso e ele falou para mim.
Então, parece que isso se torna mais claro na mente do outro. Só que, mais do que pedir perdão, mais do que agir de uma forma positiva, né? Tentando consertar, é preciso que a gente compreenda os aspectos da nossa mente. Como que eu posso responder corretamente aos apelos da minha consciência? O que quer dizer agir? Amanhã a gente vai tratar disso, Michaele, e você vai compreender melhor. Eu não vou explicar todos os pontos agora, que a gente não tem tempo, mas o importante agora é vá atrás daquilo que você ainda não conhece, do que está ainda em dúvida na sua mente, que você tem dúvida sobre o que você deve fazer. Busque, né? Busque conhecimento, busque luz para você ter subsídio para agir corretamente, tá? Oremos. Santo e eterno Deus, amado Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te damos graças, Senhor Jesus, por todas as oportunidades que o Senhor nos tem concedido. E pedimos a Ti, Senhor, que por amor do Teu nome, nós possamos ter os olhos bem abertos, os ouvidos bem atentos para todas as questões desse dia. Senhor, acampa os Teus anjos ao nosso redor. Vá conosco, Senhor. Nós não podemos sair sem Ti. Ajuda-nos a vivermos as batalhas desse dia ao Teu lado. E como José, Senhor, em cada palavra, em cada pensamento, em cada atitude, sermos fiéis ao legado que o Senhor nos deu. Que a nossa bandeira de cristão seja levantada, quer morramos, quer vivamos. Senhor, que a Tua fidelidade seja a base da nossa vida. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém.